todos nós estamos conscientes de que um país multilingue como Angola não se vai desenvolver só com a língua portuguesa. José Domingos Pedro é um quadro sénior do Ministério da Cultura, Turismo e Ambiente. Há mais de quase 30 anos. Formei-me em Paris, França, na Universidade René Descartes, de Paris 5. Concluí um doutoramento em Linguística Africana e atualmente sou o diretor-geral do Instituto de Línguas Nacionais e docente da Faculdade de Humanidades no curso de Línguas e Literaturas Africanas. Eu leciono 3 cadeiras: Introdução à Linguística Banto, Fonética e Fonologia e Sintaxe. O Instituto de Línguas Nacionais é uma instituição vocacionada para o estudo científico das línguas nacionais e das tradições orais. Até aqui, nós temos utilizado esta designação de línguas nacionais sem antes mesmo definirmos os critérios de línguas nacionais. Ora, e isso tem suscitado muita polêmica. Já desde aí um tempo a esta parte, que as pessoas divergem. Há um grupo que entende que o critério de língua nacional é o critério geográfico, é o critério extensão geográfica. Por essa via, se entendermos que uma língua nacional é aquela que é falada em todo o território nacional, nós vamos ter a língua portuguesa como a única língua nacional. Mas quando o saudoso presidente Agostinho Neto entendeu criar o Instituto de Línguas Nacionais, isso logo após a nossa independência nacional em 1975. Então, o Instituto Nacional de Língua foi criado em 1978, exatamente. Naquela época, entendia-se como línguas nacionais, ou seja, tinha-se como critério o critério africanidade, está a ver? Línguas nacionais, aquelas línguas de origem africanas, as línguas herdadas dos nossos antepassados. Esse é o segundo critério. O outro critério tem a ver com aquelas línguas originárias mesmo de Angola. Estamos a falar da língua Kung. Por esta via, a única língua originária seria apenas a língua Kung, da família Khoisan. Mas também, por ordem de chegada, depois dessa língua originária Khoisan, chegaram as línguas Banto. Mas entre Khoisan e Banto temos os Vatua, que pertencem ao grupo pré-Banto. Logo nós temos Khoisan, Vatua, que são os pré-Banto, depois os Banto. E aí depois teríamos então os descendentes dos portugueses, ok? Teríamos este grupo, exatamente, esta sequência. Daí, voltando à sua questão, quando me coloca a pergunta sobre o que é que nós entendemos por línguas nacionais, tudo depende do critério. Exatamente. Como esse critério ainda não foi aprovado, isto para entrar já diretamente na questão da proteção jurídica que até hoje as nossas línguas não beneficiam. Quer dizer, que não têm um estatuto. Este fala para aqui, aquele fala para ali, mas não há um estatuto jurídico. Por isso é que, e repare, estamos há mais de 20 anos à procura de um estatuto para essas línguas. Ora, enquanto o estatuto não sai, cada um vai dizendo aquilo que entende por língua nacional. Mas neste momento há já um consenso, no sentido de que, tendo em conta que o país é multilingue
e que nós herdamos da colonização a língua portuguesa e que a língua portuguesa hoje já é língua materna de uma boa parte dos angolanos, sobretudo dos meus filhos, dos teus, por exemplo, estes não têm como língua materna uma língua africana. Têm como língua materna, se entendermos que a língua materna é a primeira língua que cada indivíduo aprende na sua infância. Então, hoje, as línguas ditas nacionais são aquelas que correspondem às línguas de origem africana, coabitam com a língua portuguesa. Ora, uma política linguística que tenha em conta a realidade linguística do país vai ter que meter no mesmo pacote todas essas línguas. Por isso, o critério de língua nacional tem de envolver todas essas línguas, porque elas complementam-se, tá vendo? Por isso é que o saudoso presidente Agostinho Neto deixou uma passagem que até agora continua atual, que é de que, e isso falando ao nível da literatura, é que o uso exclusivo da língua portuguesa não vai resolver todos os nossos problemas. Está a ver? Ele não está a dizer, não disse que tínhamos que substituir a língua portuguesa pelas línguas nacionais ou as línguas de origem africana. O que ele quis dizer é que só o português não vai resolver tudo, que tínhamos de contar também com as nossas línguas. Daí que, voltando à questão da política linguística, é que temos de contar com todas essas línguas, porque elas complementam-se. Embora línguas geneticamente diferentes, mas do ponto de vista funcional, elas complementam-se. O mapeamento está em curso, está na sua fase final e tem por objetivo elaborar um atlas linguístico do país. O país precisa de ter um atlas justamente para elaborar ou para ajudar o governo na elaboração da sua política linguística. Porque a elaboração de uma política linguística exige o conhecimento da realidade linguística do país. Se você não conhece a realidade do país, como é que vai elaborar a política? Então, o mapeamento visa justamente trazer à luz o que temos em termos de línguas ao nível nacional, ao nível provincial, municipal e comunal. Utilizando uma metodologia, digamos, de alto para baixo, e para termos um controle exato, nós começaríamos por seguir. Primeiro, as línguas africanas de Angola pertencem a duas famílias linguísticas. A família Khoisan e a família Congo-Cordofariana, que engloba as línguas Banto. Khoisan e Congo-Cordofariana. Essas são as duas famílias. Depois vamos descendo. Cada uma das línguas vai desdobrar-se num certo número de dialetos. Está vendo? Ao nível Khoisan, nós temos como destaque a língua Kung, que é falada pela comunidade San, porque o termo Khoisan regrupa duas comunidades, Khoi e San. Nós aqui em Angola não temos a comunidade Khoi, temos a comunidade San, e porque do ponto de vista da classificação, das unidades classificatórias das línguas, a família chama-se Khoisan. Dentro do Khoisan é que vamos encontrar San e Khoi. Exatamente. Aí estamos esclarecidos. Quando vamos para as línguas Banto, nós vamos ver que, e aí voltamos à questão do nacional, está a ver? Nós vamos, em termos regionais, vamos ter termos a situação regional e a situação local. Em termos de região, para a região norte, nós temos a língua Kikongo. Mas localmente, vamos ter em Cabinda, não é? A língua Ifioto, com os seus 7 dialetos. Está a ver bem, né? Portanto, isso para a região norte. Para a região centro-norte, nós vamos encontrar o Quimbundo, está a ver? E depois do Quimbundo vamos encontrar outras línguas, o Songo e por aí fora, localmente. Mas em termos regionais, a língua Quimbundo ocupa a maior extensão. Portanto, estamos a falar que Congo, né? Quimbundo. Vamos para o leste, vamos encontrar o Choco, que cobre o leste todo.
o leste todo. Já temos 3, está vendo? Kikongo, Kimbundu, Umbundo. No centro, vamos encontrar o Umbundo, a quarta língua. Naquela região da Huila, temos o Lunhaneca. Na parte do Namibe, vamos encontrar o Oxielelo, representado pela variante Olucuvale. No sul, lá para o Cunene, temos o Oxiuambo, cuja variante angolana é o Oxiconhama. E depois temos no sudeste, na área do Quando-Cubango, onde vamos encontrar então Kung e Nganguela. Está vendo? Estas são as línguas em termos regionais. Depois, lá dentro, vamos encontrar as línguas locais. Por exemplo, só na região do Mochico, então vas encontrar o Luvale, vas encontrar o Luvale no Alto Zambeze, vas encontrar a língua Mbunda no Lumbalanguimbo, portanto, vas encontrar várias línguas locais. Esta é a estratégia que nós pensamos adotar em termos de política linguística. Temos línguas regionais, depois lá dentro temos línguas locais, sem entrarmos na discussão polêmica de língua e variante, tá vendo? Porque do ponto de vista mais técnico, nós linguistas vamos falar em termos de línguas e variantes. Só que os falantes dessas línguas veem na designação de variante, veem nela um certo pendor pejorativo. Pensa que variante é uma designação que inferioriza a sua língua, mas não. É apenas uma designação técnica, linguística, que tem a ver com a maneira diferente de se falar uma mesma língua, mas que há entendimento. A partir do momento em que não houver entendimento entre duas variantes, nós estaremos em presença de duas línguas diferentes. Nós devemos sempre nos basear em critérios, tal como eu falei em relação à língua nacional. O mesmo acontece com a variante. O critério é, a partir do momento, porque nós temos várias variantes, né? E há sempre uma variante padrão, ok, onde todas as outras se revêem. Se alguém me conseguir provar que quem fala songo, o quimbundo já não entende e vice-versa, então estaremos diante de duas línguas diferentes. Desde que haja intercompreensão, ao nível lexical, ao nível morfológico, semântico, não há razão para dizermos que estamos diante de duas línguas diferentes. Este é o critério. Bom, o Instituto de Línguas Nacionais segue uma grafia que é utilizada pela CALAN, Academia Africana de Línguas. Todos os países africanos que têm as línguas Bantu e Khoisan, nós temos as línguas Bantu, começam do sul dos Camarões até a África do Sul. É essas línguas que eu me refiro. Elas têm uma escrita que é utilizada em todos esses países. Portanto, uma escrita baseada na ortografia africana. Agora, houve a aprovação da Lei de Bases da Toponímia. A Lei de Bases da Toponímia orienta que aqueles nomes, aqueles topônimos da época colonial devem ser mantidos, ou seja, a escrita dos topônimos, né? A escrita utilizada na época colonial devem continuar a ser utilizados tal como eles foram grafados. Kwanza com C, Quando Cubango com C, por aí fora. Os topônimos que surgirem depois desse período, ou seja, atualmente, esses serão escritos de acordo com a escrita africana e após certificação do Instituto de Línguas Nacionais. Portanto, isto foi a posição do MAT naquela altura. Antes da aprovação da Lei de Bases, houve uma comissão que foi criada na altura pelo presidente José Eduardo Santos. Esta comissão integrou linguistas, integrou o diretor da época do Instituto de Línguas Nacionais,
integrou vários especialistas que no final produziram um relatório que vai de acordo com aquilo que eu vos disse, que tem a ver com a grafia utilizada pela União Africana. O que é certo é que o parecer desses técnicos praticamente não vingou. E o que saiu foi o que eu vos disse, né? Que os topónimos deviam manter a escrita da época colonial, até porque os serviços de navegação já tinham isso lá incluído, que já estava no sistema internacional. Foram apresentados vários motivos. Mas eu concordo plenamente com aquilo que me disse que seria uma altura para corrigirmos, até porque muitos dos topónimos foram escritos fruto de um mal-entendido, porque as autoridades coloniais, como não dominavam as nossas línguas, o informante dizia uma coisa e ele entendia outra. Daí que concordo plenamente que seria um momento que era para a gente corrigir isso. Pois, foi uma proposta que saiu no comunicado final deste quinto encontro, que se realizou no Conto Cubano. Agora, para que isto seja oficial, é necessário que seja aprovado pelo Conselho de Ministros, depois pela Assembleia Nacional. Porque não faz sentido, por exemplo, uma língua partilhada com a Namíbia, como é o caso do Chihuahua, de um lado escreverem o som X com X, do outro lado com SH, está vendo? Portanto, há mesmo necessidade de fazermos essa harmonização. Não temos especialistas nessa língua, mas estamos a trabalhar com especialistas do CASAS. É uma instituição que congrega vários investigadores daqui da região austral, que tem a sua sede em Cape Town, na África do Sul. Eles, como é uma língua falada também na Namíbia e no Botsuana, uma vez que eles já têm especialistas, da mesma forma que nós trabalhamos para a harmonização das línguas banto, também estamos a trabalhar para a harmonização da língua Khoisan, Angola, Namíbia e o Botsuana. O Instituto não trabalha só. O Instituto estabeleceu uma estratégia de trabalhar com os parceiros mais diretos, ou seja, aqueles que trabalham diretamente com as línguas nacionais. Primeiro mesmo já, o ensino superior, e em concreto a Faculdade agora de Humanidades e a Faculdade de Ciências Sociais, o INID, que tem a ver com a questão da inserção das línguas nacionais no ensino, a comunicação social. Também está na forja o estabelecimento de um protocolo de cooperação com a Faculdade de Humanidades para que as nossas prioridades encontrem solução lá na Faculdade de Humanidades. Estou a referir-me concretamente à questão da falta de quadros. E o protocolo vai estabelecer com que aqueles estudantes finalistas venham estagiar no Instituto de Língua Nacional. Mas não é estagiar para vir passear, é para produzir trabalhos sob orientação do Instituto. Portanto, estou plenamente de acordo consigo e para dizer que faz parte das nossas preocupações. Essas línguas já estão numa fase experimental, ao nível do Ministério da Educação. As escolas primárias não só estão orientadas, mas como já têm praticado o ensino das línguas nacionais da primeira até a terceira classe, em 99% do território nacional. Nós somos uma instituição de investigação científica. Nós produzimos, né, os estudos, os alfabetos, os dicionários e as regras de transcrição. Colocamos esse material à disposição do INAD. E é o INAD que tem a incumbência de produzir os materiais pedagógicos. E aqui deixa-me dizer que há um outro lado da investigação que tem a ver com a tradição oral. Portanto, como eu disse no início, a nossa instituição está vocacionada para o estudo científico das línguas nacionais e da recolha
tratamento e divulgação da tradição oral. A recolha de contos, provérbios, adivinha, canções e por aí fora. Nós tivemos uma experiência com a União Latina que resultou numa publicação. O título é Educação Multilingue. Tá vendo? Tem a ver com a questão do plurilinguismo. Esse projeto constituiu na recolha de contos a nível de todo o país. Esses contos foram selecionados. Contos esses com, digamos, uma substância educativa. Foram selecionados contos que vão contribuir o trabalho educativo a nível do Ministério da Educação. É o tal resgate dos nossos valores. É assim, uma coisa é valorizarmos a nossa língua, mostrar que ela é importante, tanto como uma outra língua, não é? E a outra coisa é dar a possibilidade daquele que fala uma língua nacional, não é? De ter as mesmas oportunidades do que fala a língua portuguesa, está a ver? Esse é que é o problema. E mais, todos nós estamos conscientes de que um país multilingue como Angola não se vai desenvolver só com a língua portuguesa. O processo de desenvolvimento tem de contar também com as restantes línguas que existem no país. Está a ver bem? Desenvolvimento não pode ser só com a língua portuguesa. Tem de ser também com as línguas. E isso vai permitir uma maior participação das nossas populações no processo de desenvolvimento. Se você colocar só o português, há muitas ideias boas e contribuições que estão em línguas nacionais, mas que não saem porque você não dá a possibilidade. Está vendo? O mesmo acontece com a questão da justiça. Fazer justiça só em língua portuguesa, estamos a cometer um erro. Estamos a fazer, injustiça. Por quê? Porque um cidadão que está no Congo cubano, a língua dele materna é um gangueira, vai a tribunal, ele tem que ter o direito de se defender na língua que melhor domina. É ou não é? Então, isso temos que... É esse o nosso problema. Portanto, não é só utilizar uma língua nacional porque os jovens não estão... Não. É dar o direito... Porque o jovem pode falar português. Tudo bem. Se a língua que ele melhor domina, também não vamos dizer que não, você tem que falar uma língua nacional. Não. Defenda-se lá na língua portuguesa. Mas o que nós verificamos é que a maioria da nossa população, e vamos ver aqui, há um falso problema que tem sido mal colocado. O censo pretendeu dizer que a maioria da população fala o português. Tudo bem, uma coisa é falar português. Você vai ao mato e a velha está dizendo: eu, papá, querer boleia, papá, eu querer comer. Eu estou a perceber o que ela está a dizer. Mas se ela tiver que explicar uma doença, ela não vai exprimir melhor o que sente em português. Vai ser sempre na sua língua materna. Portanto, para mim, o mais importante não é porque todo mundo fala português. Não, é qual é a língua que melhor domina, está vendo? E a língua que cada cidadão angolano melhor domina é uma língua nacional. Estou a dizer dominar, não é falar, está vendo? Portanto, temos que saber colocar. E aí, por isso é que o censo, na minha opinião, desse ponto de vista da língua, foi mal conduzido. Porque se eu chegar a dizer: eu quero beber água, assim, fala português, estou a ir embora. Está bem? Os resultados são muito falsos. Voltando à questão da justiça, eu vou vos dar um exemplo caricato. Rolou aí, durante umas semanas e meses, o caso da burla tailandesa. Um dos burladores exigiu que arranjasse um tradutor, porque eu só queria falar em tailandês. E foram buscar. Então, se fazem isso, por que é que não fazem? Então, a necessidade é a mesma. Não fez. Demos algumas ideias, mas assim à distância. Não fizemos parte mesmo das perguntas, elaboração das perguntas, não sei o que não.
São projetos como este que devem ser apoiados. Porque, este trabalho não é só do Instituto. Por isso é que nós estamos a estabelecer parcerias. Mas como é que eu vou estabelecer parcerias se não tenho dinheiro? Mesmo a própria faculdade, que devia apoiar esse projeto, em tempos teve uma verba do petróleo que eu não sei onde é que foi. Está a ver? Mas o que é que se produziu? Onde é que estão os resultados? Está a ver? São projetos como esses que devem ser apoiados. E quem é que vai, digamos, dizer que sim a esse projeto? Somos nós. Porque isto quando vai para lá, a pessoa que vai, ele vai olhar para isso e dizer, o que é isso? Recolhe, isto aqui. Está a ver? E põe ali de parte. Portanto, infelizmente, nós não temos mesmo professor. Se eu tivesse, isso era logo, o projeto entrou, reunir o Conselho Científico, só mesmo para ter, digamos, uma metodologia, não é? O projeto entra, é analisado pelo Conselho Científico da instituição e o Conselho dá um parecer